Olá, tudo bem? Eu sou Alex Stuller Pagliarini, eu sou o presidente executivo da Ampro, Associação de Marketing Promocional Live Marketing. Está aqui ao meu lado o Dr. Luiz Eduardo Amaral de Mendonça, que é sócio do FAS Advogados, que é quem atende a Ampro e tem uma atuação bastante presente nos universos de associados da Ampro. Bem, quem está nos acompanhando desde o início, né, desse problema do coronavírus, tem visto que a Ampro tem procurado auxiliar os seus associados nas decisões a serem tomadas, enfim, tentar mitigar e tentar minimizar os efeitos desse vírus desconhecido de todos. Vocês devem ter acompanhado, eu tive a chance de conversar com o Davi Wipp, que é talvez o maior especialista, um dos maiores infectologistas do Brasil, que está à frente, né, do programa de contingência aqui no estado de São Paulo, que na época, quando nós fizemos a entrevista, ele procurou tranquilizar e com uma posição muito taxativa, dizendo o seguinte: não há por que cancelar eventos. De lá para cá, os casos foram aumentando, ainda de uma forma controlada, e ontem nós acompanhamos a coletiva de imprensa com o João Dória e o próprio Davi Wipp liderando essa coletiva, ainda estabelecendo que não há cancelamentos de eventos recomendados no estado de São Paulo. Mas a gente sabe, a gente tem acompanhado o mercado, e o mercado, impactado por tantas notícias por aí, tem lidado com muitos cancelamentos de eventos. Isso está acontecendo, por mais que haja uma recomendação em sentido contrário, não tem jeito. Eu acho que o impacto das notícias e as redes sociais, né, de alguma maneira criando um clima de muitos cancelamentos de atividades e tudo mais. Pois bem, dentro desse panorama todo, o FAS Advogados desenvolveu um paper orientativo. Esse paper será compartilhado com todos os associados, com mais detalhes, mas nós vamos gravar esse vídeo. Agradeço muito ao Luiz Eduardo pela sua disposição, pela iniciativa, né? Parabenizar pela iniciativa e também pela disposição de dividir isso com a gente aqui, porque a gente vai entrar agora nesse assunto. O assunto é qual o impacto, né, do ambiente de trabalho, de saúde, dos colaboradores das empresas, né, dos nossos associados e da empresa de modo geral, perante o Covid-19, perante o coronavírus, né? Então, a primeira pergunta que eu faria para o Luiz Eduardo é: o que a empresa pode, em síntese, o que deve fazer para salvaguardar o ambiente de trabalho e a saúde dos colaboradores, de uma maneira geral? Bom, primeiro é um prazer estar aqui com a Ampro. A gente está sempre muito ligado ao ramo de eventos, então nós temos visto aí realmente, por mais que as notícias sejam de não cancelamento, existe um impacto no mercado, uma preocupação e principalmente uma preocupação com os empregados. O que nós vamos tratar aqui hoje, basicamente, é com relação aos empregados, com o vínculo empregatício CLT, porque se a relação for uma relação autônoma, se for uma relação de pessoas jurídicas, a relação é comercial e aí caberá só aos contratantes, de lado a lado, com ampla liberdade para combinarem aquilo que melhor entenderem. Mas com relação à regra trabalhista, a nossa CLT é ainda um pouco protetora, então a gente precisa tomar alguns cuidados. O ambiente saudável é uma obrigação da empresa em proporcionar isso aos seus empregados. Portanto, aquelas primeiras práticas que a gente sugere, o primeiro ponto é informação. É essencial que os empregados e toda a empresa tenham informação sobre o que é o coronavírus, a sua forma de transmissão, e com algumas cartilhas que a gente vem sugerindo que incentivem o uso do álcool gel, do sabonete líquido, de lavar as mãos, o hábito de chegar da rua e lavar as mãos. A respeito disso, até fazendo um breve parênteses, a Ampro tem compartilhado essas orientações. Sempre que surge algo novo de prevenção, a gente está compartilhando
com todos os associados, né, em termos de prevenção. Ótimo. Então, a informação é essencial, a prevenção é essencial. Recentemente, agora em fevereiro, surgiu uma lei já do Ministério da Saúde com relação a formas de combate ao coronavírus, né? E antes de ontem saiu uma portaria do Ministério da Economia e da Saúde também, ligando e a parte trabalhista que me chamou a atenção é que eles conseguem conceituar o que seria o isolamento e a quarentena. Então, vamos só para poder entender um pouquinho. O isolamento é quando eu já encontrei alguém com indício já caracterizado e então eu tenho o dever de, até por uma questão de saúde pública, eu tenho o dever de determinar o isolamento desse empregado. Esse empregado deve ser remetido e a empresa deve informar os órgãos públicos de saúde desse quadro já confirmado. Se eu tenho apenas uma suspeita, eu tenho o direito de colocar esse empregado numa quarentena. Essa quarentena precisa ser de 40 dias, o prazo máximo é 40 dias, mas prorrogável por mais 40 dias, o tempo que for necessário e quem vai determinar isso são os próprios médicos. O importante dizer é que essa lei veio dizer que, olha, se esse empregado estiver tanto no isolamento quanto numa quarentena, essa falta dele é justificada, ou seja, a empresa não pode descontar dele o dia trabalhado, do mesmo jeito que não descontaria se o empregado tivesse sido atendido no posto de saúde com qualquer outro tipo de doença. Por 15 dias, se ele ficar afastado, ele recebe o salário normalmente da empresa e a partir do 16º dia, a empresa tem o direito, com um atestado médico, um encaminhamento médico, ela tem o direito de afastá-lo pelo INSS. Lembrando que coronavírus não é uma doença ligada à profissão, ou portanto, se esse empregado se afastar pelo INSS, depois que ele retornar, ele não está estável, ele será afastado pelo código B31. O único caso de exceção é se eu sou uma empresa e obriguei com o meu diretor que viajasse a trabalho para uma região, por exemplo, a China, e se ele viajasse nesse sentido, aí eu teria obrigado ele a trabalhar num ambiente de risco, e se ele adquirir essa doença, isso aí sim se tornaria uma doença ligada ao trabalho e a empresa teria que arcar com as despesas médicas e tudo mais. Falar um pouco de home office, que isso também acaba acontecendo muito, né, nesse momento. Qual a recomendação relacionada a home office? Olha, é super importante que muita gente falando de home office, e aí é importantíssimo a gente diferenciar home office de teletrabalho. Por quê? Porque simplesmente muitas empresas estão pegando a sua mão de obra e falando, gente, todo mundo vai para casa, todo mundo em home office. Se eu fizer isso, aqueles empregados que recebiam hora extra e recebiam adicional noturno, trabalhassem de noite, esse cara continua tendo direito à hora extra e tudo mais. A empresa tem a obrigação de, mesmo à distância, controlar. Isso é o home office. Agora, a grande dica que a Ampro dá para os associados é do seguinte sentido. A reforma trabalhista trouxe a ideia do teletrabalho. O teletrabalho é o cara que trabalha à distância e ele não tem direito à hora extra. Então, eu preciso só fazer um requisito seguinte: não cabe ao empregado exigir trabalhar em home office. Quem determina isso é sempre a empresa. Se a empresa determinou que vai fazer um teletrabalho, qual o atrativo? Ela pode, neste período, depende da concordância do trabalhador, mas firmar um termo auditivo ao contrato de trabalho, onde eu vou prever todas as regrinhas. A empresa, para este período específico, ela pode deixar de pagar o vale-transporte, que não vai ter sentido pagar ida e vinda, porque ele já vai estar trabalhando de casa, mas tem que fazer o termo aditivo ao contrato de trabalho formal. Ali você vai colher a concordância dele e você vai estipular regrinhas do tipo quem vai pagar a sua internet, se vai levar o computador, não vai. São detalhes importantes que precisam ser formalizados. Há prazos pré-determinados para essas situações ou pode ser indefinido? Não, pode ser indefinido enquanto perdurar essa necessidade. O prazo que existe na lei trabalhista é que se depois que eu transformei esse trabalhador no teletrabalho e quiser, depois que passar essa fase mais complexa, e eu quiser trazê-lo de volta, eu tenho que pré-avisá-lo com 15 dias de antecedência. É o único prazo que existe na lei. No caso de home office, como evitar a incidência de horas extras? Porque eu entendo que home office,
se a pessoa é acionada fora do horário convencional de trabalho, pode se caracterizar que ele está atuando em hora extra. Qual seria uma recomendação para evitar a incidência de horas extras? Então, firmar esse termo aditivo de teletrabalho, porque aí você está trazendo a exceção da própria CLT. Se você não firmar não tomar esse cuidado de firmar o termo aditivo ou contrato de trabalho com a concordância do trabalhador, corre-se o risco, sim, de amanhã, qualquer pedido que você fez, ele teria, inclusive, se questionado, você teria que apresentar formas de controle de entrada e saída do trabalhador. Tudo isso estou falando para empregados que tinham a jornada controlada. Isso não vale, por exemplo, para um cargo de confiança. Se eu tenho um cargo de confiança, ou um hiper suficiente, ou um alto salário, essa tem uma outra figura e essa não preciso nem firmar o termo aditivo, porque esse é uma pessoa que eu confio e eu posso trabalhar com ele à distância, não teria problema nenhum, porque eu já não pagaria hora extra para ele mesmo. Tem um outro ponto aqui que eu estou vendo no paper que vocês apresentaram, que é a coisa de sigilo e confidencialidade do estado de saúde do empregado. Então, por exemplo, a gente tem ouvido falar assim, não, olha, aqui já tem uma suspeita de um caso, não sei quem está com suspeita e tal. Qual a orientação a respeito disso, né? É super importante que a lei ela deixa bem claro que as autoridades ligadas à saúde precisam ser avisadas, mas o empregado tem um direito à intimidade e à privacidade de não ter a sua doença divulgada. Então, essa é eu chamo de analisar com bastante harmonia, cuidado e bom senso. Diagnosticado, confirmado o caso de coronavírus, deve-se informar as autoridades. Cabe ao empregado autorizar ou não a divulgação dele. O médico de trabalho é essencial numa parceria, seja ele terceirizado ou da empresa, para estar envolvido nessa questão. Mas sem dúvida é importante. Outra questão importante também deixar claro, a empresa, a gente tem sugerido que as empresas cancelem essas viagens internacionais, que tente trocar as reuniões presenciais eventualmente por videoconferência, mas a empresa não pode proibir o trabalhador, por exemplo, que acabou de sair de férias, de viajar, porque ela estaria invadindo a privacidade e um direito que não lhe assiste. Então, naquilo que é do trabalho, eu consigo proibir. Eu posso criar uma regra interna de obrigação de higienizar as mãos. Eu tenho obrigação, inclusive, de fornecer EPI, que é o equipamento de proteção individual. Mas eu tenho que respeitar as individualidades. Eu posso informá-lo, eu posso sugerir que ele não viaje, mas se ele estiver no fim de semana ou nas férias, eu não tenho autonomia sobre isso. E o contrário, por exemplo, tem uma viagem que para a empresa é importante que ele faça. E ele pode se recusar a ter essa viagem? Excelente pergunta. Se for um dos países que estão claramente... ele tem um direito de resistência, de resistir e falar, não vou. Mas sempre lembrando, se for uma viagem muito importante e ele foi contratado para fazer esse tipo de viagem, a empresa tem o direito de exigir que ele vá. O bom senso aí vai imperar. Mas se alguém hoje me pedisse para um empregado ir para a China fazer uma reunião, a Justiça do Trabalho entende que ele tem o direito de resistência, de resistir e dizer, olha, essa viagem eu não farei porque vai me expor a um risco. E mesmo em caráter doméstico, quer dizer, na verdade ele sempre vai ter o direito de resistência, né? Mesmo que seja uma viagem doméstica, sim, uma viagem mais sob controle. Uma viagem doméstica, o entendimento é que ele tem que cumprir, porque o fato de estar em home office, dentro da empresa ou não, ele tem que cumprir suas funções. Não é uma autorização para uma licença remunerada para não fazer nada. Então, numa viagem doméstica até agora, a nossa orientação está sendo no sentido de que você tem o dever, empresa, de orientá-lo, de que essa viagem doméstica no Brasil, não, embora exista a pandemia declarada, mas no Brasil não temos motivo para alguém deixar de ir de um estado para o outro por conta do coronavírus. Férias coletivas, quer dizer, algo que deve estar se passando pelos empresários agora, porque o que acontece é que, enfim, os nossos associados em maior número são as agências e elas, historicamente, janeiro e fevereiro, o primeiro bimestre é um bimestre muito fraco. E aí, quando esperava-se, né, iniciar com tudo em março, vem esse contrapé. Então é lógico que deve estar se passando na cabeça de alguém, enquanto tiver esse período de muitos cancelamentos, de muito pouco trabalho,
pensar em férias coletivas. Como é que se daria férias coletivas? E podemos fazer férias coletivas por que períodos? As férias coletivas estão previstas na CLT. Eu tenho que pré-avisar a coletividade, então tem que ser para todos, com 15 dias de antecedência. Existe essa regrinha, e também avisar o Ministério da Economia, que é o antigo Ministério do Trabalho, né? Agora foi tudo unificado no Ministério da Economia. Eu tenho algumas obrigações legais, mas é possível, é uma boa saída para as pessoas. Agora estão perguntando muito se eu posso antecipar. Se eu estiver no período aquisitivo, que é o período dos primeiros 12 meses, eu posso antecipar uma proporcionalidade, antecipar a concessão, mas não acho que seria uma boa saída, e nem poderia fazer antecipação de férias no âmbito individual. Então, dar férias individualmente também exige alguns requisitos. No caso do individual, eu preciso incluir no meu E-Social lá com 30 dias de antecedência, combinar isso com o empregado. Então, é uma saída. Uma outra saída, talvez um pouco mais barata, porque as férias é o valor do salário mais 1/3. Uma outra saída um pouco mais barata pode ser você dar uma licença remunerada de 30 dias. Essa licença remunerada, considerando para essas pessoas, eu poderia pagar os salários, mas eu não teria obrigação, por exemplo, nasceria um novo período aquisitivo para férias, então ele diminuiria um pouco o direito das férias, e também não pagaria 1/3. Tem empresas fechando, pensando realmente em mandar a gente embora, por conta do cancelamento de eventos e tal. Me perguntaram muito se por acaso uma saída seria, não tendo em vista que não é uma vontade da empresa, e sim uma necessidade de uma pandemia. O pessoal perguntando: Luiz, e aí, eu posso dispensar na modalidade, rescindir esse contrato de trabalho na modalidade de uma força maior? O que eu tenho dito, sim, uma pandemia é um motivo de força maior, claro, mas é importante que a empresa faça com muito cuidado, porque isso implica numa economia, sem dúvida. Por exemplo, a título de exemplo, na lei do FGTS está previsto que se eu rescindir o contrato por força maior, a multa de 40% do FGTS se transforma numa multa de 20%. Só que a empresa tem que guardar muitos documentos comprobatórios de que de fato, aquela rescisão daquele contrato se deu por conta de uma força maior. Então, assim, alguém que tenha um cancelamento de um evento e linkando ao coronavírus, com a autoridade proibindo o evento num determinado estado, eu tenho que guardar esses documentos todos comprobatórios para poder justificar essa rescisão de um contrato por meio de força maior. Porque se eu não tiver essas provas linkando ao coronavírus, amanhã corre-se o risco de a Justiça do Trabalho entender que houve uma fraude e que deveria ser pago os outros 20%. O simples estabelecimento de pandemia já não caracteriza estado de força maior? Traz uma facilidade maior para a comprovação de uma força maior. É sem dúvida uma presunção de força maior. Mas é importantíssimo que a empresa tenha um documento comprobatório do porquê que eu tenho que mandar tal pessoa embora. Entendi. Olha, essa pessoa estava programada para este evento, foi contratada para este evento, e este evento não vai acontecer, e veja aqui que eu recebi uma notificação do município dizendo que por conta do coronavírus foi suspenso o evento. Então aí eu fiz o link, eu tenho a explicação do porquê que eu contratei, o job description dele bate com a atividade que ele exerceria, e aí sim eu poderia aplicar. Agora, mas a gente está vivendo agora uma situação contraditória, porque existe o estado de pandemia, mas ao mesmo tempo ontem ficou claro, no estado de São Paulo não existe a recomendação de cancelamento de eventos. Como lidar isso no caso de força maior? Por um lado, existe uma autoridade, que, no caso Davi Wip na condição de líder desse programa de contingenciamento, e o próprio governador do estado dizendo que não há motivos hoje para cancelamento de eventos. Mas tem uma pandemia estabelecida pela OMS. Como é que lidar com essas coisa contraditória? Por isso que eu uso a ideia dessa força maior com muito cuidado. Hoje, se o Estado não cancelar o evento formalmente, eu perco esse link da prova para poder sair dispensando da modalidade de força maior. Aí se você optou por mandar embora mesmo, ou você combina com a pessoa e faz um mútuo acordo, que também é mais barato, ou você dispensa sem justa causa e aplica uma multa de 40% e não uns 20%, que a gente estava tratando.
Para a gente encerrar, quais seriam os procedimentos recomendados para uma pessoa, um funcionário, não um colaborador, apresenta sintomas, né, tosses, coriza, sei lá, como a empresa deve proceder, um passo a passo bem simples, como proceder perante uma suspeita de um caso? A primeira questão esse é um caso de uma suspeita ainda não confirmada por nenhum laudo médico, portanto ele entra no direito que a empresa tem de colocá-lo em quarentena, a lei trata como quarentena. Então a primeira iniciativa que eu faria, e seja isso para grávidas ou pessoas a lei está falando com pessoas acima de 60 anos, que se determine essa pessoa que trabalhe de casa. Aí se vai trabalhar de casa ou se ele vai entrar numa licença remunerada é uma questão da empresa, mas afastá-lo, para você garantir um ambiente saudável dentro da sua empresa. O segundo momento é orientá-lo a fazer os exames. A partir do momento que ele fizer e concluir que tem, você aí sim entra no caso do isolamento e aí passados os 14, 15 dias você o afasta pelo INSS. A empresa é obrigada a manter hoje álcool gel, equipamento de proteção, até algumas estão fornecendo máscaras, outras, mas ela é obrigatório que ela cuide, pague o salário dele com todos os acréscimos por 15 dias. Depois do 16º dia ela deve afastar pelo INSS. Muito bem. Bom, a gente vai distribuir, eu agradeço muito aqui a FAS Advogados, mas nós vamos distribuir o paper com mais detalhes, né? A gente levantou alguns pontos aqui que nos parecem os pontos mais com mais dúvidas, né? Então, queria deixar para o Luiz Eduardo, se quiser colocar mais algum ponto de atenção antes de a gente encerrar. Não, eu queria agradecer, dizer que esse é um tema que todas as empresas começaram a nos demandar. É importantíssimo que tenha sempre um contato com o RH para que as ações sejam programadas. Eu fico à disposição e o pessoal da AMP sabe encontrar o FAS Advogados. Obrigado. Muito bem, a gente tem, então, esse foi mais um tema importante. Nós estamos vivendo um momento estamos todos aqui na Ampro, 24 horas por dia. Eu digo 24 horas por dia porque eu às vezes acordo de madrugada pensando em como é que a gente pode mitigar os efeitos dessa crise, eu acho que sem precedentes, né? Aparentemente ela é pior até do que a crise de 2008, enfim, como a gente pode mitigar. Deveria estar aqui comigo a diretora do Comitê de RH, mas infelizmente não foi possível, mas o Comitê de RH está super ligado a esse assunto e vai também trabalhar ao longo desse... Tomara que o ciclo seja curto, né, Luiz Eduardo, porque existe... O Davi Wippe me disse pessoalmente que ninguém pode dizer o quanto durará esse período de maior contaminação. Não existe ninguém com conhecimento para dizer, vai durar 3, 4 meses, enfim. Aparentemente, por aquilo que se observa na China, o ciclo parece ser curto que eu digo assim, um trimestre talvez, para chegar num nível de não haver mais casos novos e a gente começar a encarar isso como uma gripe com outras tantas que surgem de ano para ano. Até lá, a gente vai estar em constante estado de gestão de crise, procurando ajudar os associados nas suas decisões nesse período mais crítico. Então, agradeço mais uma vez essas orientações muito importantes e vocês irão receber, os associados irão receber o paper com mais detalhes. Muito obrigado, até a próxima.